A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o professor Jonatas dos Santos. A partir dessa aula, nós vamos comentar alguns pontos principais para tentar entender e responder essa pergunta: por que Deus escolheu o povo de Israel? Para nós respondermos esta pergunta com muita propriedade e com respaldo na palavra de Deus, nós precisamos seguir uma linha de raciocínio. Nós precisamos partir da própria Bíblia Sagrada e analisar alguns pontos fundamentais para responder esta pergunta: por que Deus escolheu o povo de Israel? Um primeiro ponto que eu quero enfatizar nessa aula é que a semente da mulher deveria nascer. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem foi criado de forma perfeita, o homem foi criado de forma santa, com uma natureza santa. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz que Deus criou o homem perfeito, reto. Porém, no capítulo 3 do livro do Gênesis, nós podemos ver aquele primeiro casal desobedecendo uma ordem do Senhor, uma ordem de Deus. Não esqueçamos que o ser humano foi criado com o livre-arbítrio. E ali, aquele casal decidiu desobedecer às ordenanças do Senhor. A partir do momento que eles desobedeceram, entrou na natureza humana o que a Bíblia chama de carne, de concupiscência da carne. Entrou o pecado no mundo. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou por um homem. Adão simplesmente abriu a porta para a entrada do pecado no mundo. E uma vez que eles pecaram, e o pecado faz separação entre Deus e o seu povo, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, o pecado separa o homem de Deus. O pecado deixa o homem alienado de Deus. E no capítulo 3 do Gênesis, nós vemos ali o que a teologia chama de a queda da raça humana. A nossa história está ali. O capítulo 3 do Gênesis é o capítulo mais triste da Bíblia, porque ali a humanidade caiu em pecado. Não esqueçamos que Adão era o nosso representante federal. Ele era o cabeça da raça humana, ali no Jardim do Éden. Nós estávamos ali no lombo de Adão. Ele estava nos representando. Então, Deus decidiu punir aquele casal por causa do pecado. E Deus decidiu expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden por causa do pecado. É interessante que, antes de expulsá-los do jardim, o Senhor deixou uma promessa. A promessa de que um dia iria nascer a semente da mulher. Como está escrito no próprio livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. É a primeira vez na Bíblia Sagrada que a semente da mulher é mencionada, ou seja, em outra versão é chamado de o descendente da mulher. O descendente iria ferir a cabeça da serpente. É a primeira vez que essa semente é mencionada, e aqui é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja,
É a primeira vez que o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, e é o próprio Deus quem está pregando aqui e declarando que um dia a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. E que esta semente ou este descendente, que se trata da pessoa de Cristo, teria o seu calcanhar ferido. Nós podemos entender que o calcanhar ferido desse descendente foi o que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus foi morto ali no Gólgota. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, eu quero enfatizar um detalhe. A semente da mulher deveria nascer. Deus prometeu que um dia a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. A semente da mulher deveria nascer, deveria vir ao mundo. O descendente da mulher deveria vir ao mundo. Então podemos ir para o segundo ponto, que diz assim mesmo: a semente da mulher nasceu. Essa promessa se cumpriu. Vamos ler esta referência que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então perceba que a promessa feita lá no Jardim do Éden sobre a semente da mulher, o descendente da mulher que deveria nascer, essa promessa se cumpriu. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, o que podemos entender? Que a partir do momento que Deus prometeu que a semente da mulher deveria nascer, e já vimos que essa promessa se cumpriu, o terceiro ponto que devemos destacar é que Deus precisava do que nós podemos chamar de um útero social. Deus precisava de um ventre para que a semente da mulher pudesse ser gerado e viesse ao mundo, e viesse à humanidade. Então, para que essa semente da mulher nascesse, era necessário um ventre. E qual seria esse ventre? Qual foi o útero social que Deus se utilizou para trazer essa semente da mulher ao mundo? É a partir desse momento que nós temos que entender que Deus precisava de uma nação, de um povo. É o que a Bíblia vai nos revelar. Ou seja, Deus decidiu formar uma nação. Deus decidiu formar um povo, uma nação. É interessante que para ele formar esta nação, foi necessário vários eventos. Eu quero chamar a sua atenção para os eventos depois do dilúvio. Sabemos que o dilúvio, a família de Noé, foi a única família que se salvou. 8 pessoas atravessaram o dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, deram origem a várias nações, a vários povos. Ali em Gênesis, capítulo de número 10, nós podemos ver pelo menos 70 nações diferentes. Deus poderia se utilizar de uma daquelas nações. Porém, aquelas nações se rebelaram contra Deus. Nós já falamos em aulas anteriores sobre a eleição de Israel, que aquelas nações ali decidiram ficar na região do Sinar e fazer ali a Torre de Babel, que representava a rebelião daquela civilização pós-diluviana. Então, aquelas nações, elas desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. Então, Deus rejeitou aquelas nações.
A partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus decidiu formar uma nova nação. É aqui que entra o ponto 5. Deus chama Abrão. Na próxima aula, nós vamos continuar esse raciocínio para tentarmos responder a pergunta que fizemos no início. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Um abraço, até a próxima aula.